A ideia que você tem de mim é amável porque foi você que fez. Ela é uma produção sua. E como você é adorável, você me vê assim. Eu fico feliz que você pense isso de mim. Mas procuro esclarecer. Não sei se corresponde a nada que exista no mundo. E agora nós chegamos na transparência. Do mesmo jeito que eu me relaciono com o que eu acho que você é, você se relaciona com o que você acha que eu sou. E da onde que você tira o que você acha que eu sou? Entre um monte de outras fontes, você tira do meu próprio comportamento. O meu próprio comportamento é a matéria-prima privilegiada da ideia que você tem de mim. Portanto, é graças à maneira como eu me manifesto que você constrói uma ideia de mim com a qual você se relaciona. E é, portanto, a transparência um valor fundamental que preside o sucesso das relações. E por quê? Porque toda vez que eu manifesto diferente, toda vez que eu não consigo com transparência agir adequadamente às minhas inclinações, eu condeno você a construir uma ideia sobre mim que se afasta progressivamente da minha vida. Talvez isso me seja vantajoso, sobretudo quando as coisas que eu tenho sentido, desejado e buscado não sejam muito nobres. Então eu vou ter tendência a jogar a luz sobre a minha vida quando ela é geradora de ideias auspiciosas, e vou ter tendência a tirar a luz da minha vida quando ela é matéria-prima de ideias negativas e condenatórias. A transparência não é isso. Isso é cinismo. A transparência é você se apresentar 100% do tempo a partir do que você pretende, a partir dos teus desejos, sejam eles quais forem. A transparência, portanto, é oferecer um material semiótico de comportamento que permita a você ter a ideia mais próxima possível de mim. E é por isso que o relacionamento é isso. Eu abasteço você de informações e você atualiza a ideia que você tem de mim. E você vai meio que correndo atrás. Correspondência absoluta, impossível, porque nunca há nada de absoluto no mundo da vida. Mas o que há é uma aproximação tendencial entre o que eu desejo, o que eu pretendo e o que você acha que eu sou. Essa aproximação é garantida por mim. Por quê? Porque quando eu me comporto, eu conto para você qual é a minha, dando a você a chance de definir-me da forma mais real e vital possível. Agora, se eu, pelo contrário, sou cínico, se eu, pelo contrário, manifesto na contramão do que eu pretendo, se eu, pelo contrário, manifesto de forma opaca, você não tem outra alternativa senão se submeter à minha falsidade. E aí você vai definir uma ideia que talvez seja até auspiciosa para mim. Talvez seja até muito mais generosa do que a minha vida propriamente é. Mas é claro, eu condeno você a se relacionar com alguém que não existe. Progressivamente distanciado da realidade. Você ama quem não existe. Você tem amigos que não existem. Por quê? Porque você acredita em mundos que já foram desmentidos pelo real. É claro que você poderia me perguntar, mas professor, por quê? Por que agir alinhado com as intenções e permitir ao outro ter uma ideia mais próxima do que você é moralmente melhor do que condenar você a achar que sou o que nunca fui e nunca serei.
Por quê? E a resposta é irrefutável, por uma única razão. Porque quando você tem uma ideia clara de quem eu sou, você tem melhores condições de descontinuar a relação, de optar por não continuar, de dizer, sabe o que é? Você foi transformado pelo mundo, você está sendo reconstruído a cada segundo, você pretende as coisas que pretende e a sua vida caminhou como ela caminhou. Só que para mim não serve. Muito obrigado, passar bem. Eu não sei se você percebeu, mas é exatamente quando você conta para o outro as tuas mazelas existenciais que você assume o risco de perder o amigo. Você assume o risco de perder o amor. Você assume o risco de perder o companheiro. E por isso tudo colabora, tudo contribui para o cinismo. E é por isso que ser transparente pressupõe a magnanimidade de dar ao outro uma importância soberana, sair do próprio umbigo, deixar de ser animal e girafa, deixar de buscar exclusivamente o próprio benefício. Em nome do quê? Em nome do direito do outro de saber quem você é, para que o outro possa continuar endossando a relação ou cair fora. Mas aí você poderia argumentar, professor, o senhor vai desculpar, mas eu ainda prefiro mentir e manter a amizade do que dizer a verdade e perder a amizade. Pois é. Acontece que quando você conserva o amor, a amizade e o colega a partir de uma falsa representação de si, é preciso que você saiba, o amor, o amigo e o colega não é bem você, mas uma ideia de você que de forma triste e dramática se distancia de você como um cometa. Pense nisso. E quanto mais você mentir, maior será a distância entre o objeto do amor do outro e a sua vida. E se algum dia, por solidão, você em desespero resolver se abrir, chorando, e dizer, sabe o que você acha que eu sou? Está em Júpiter, mas eu estou aqui, deixa eu te buscar. E aí talvez seja dramático demais, aí talvez seja difícil demais, aí talvez seja doloroso demais, e aí o risco de uma hecatombe seja ainda maior. E é por isso que talvez pequenas tristezas de percurso compensem e evitem grandes dramas de fim de linha.